Bem-vindo, este é o programa Break-Even Point. Hoje vai olhar um pouco para aquilo que foi a Conferência Anual do Setor Privado, um evento realizado semana passada e descrito pelos organizadores como tendo sido de grande sucesso ao olhar pelo número de contratos assinados, estimados em 54 projetos, ou pelo menos intenções de concretização destas ideias em projetos, no montante avaliado em mais de 800 milhões de dólares americanos. Olhando para o contexto econômico nacional, este é um dos importantes eventos porque reuniu a nata, aquela que compõe o motor do desenvolvimento da economia nacional. Para ver a conferência em relance, aqui comigo nos estúdios, uma participação virtual a partir da Vila de Songo, o Dr. Luís Canhemba. É bem-vindo e vamos olhar então para este tópico que ainda é recente e gostava de saber de si o que é que distingue a esta conferência anual do setor privado com as outras. Falamos neste momento do número 20 em termos de conferências, mas foi um pouco mais do que isso, doutor. É bem-vindo. Muito boa noite, saudações a todos, especialmente a vocês, a si e o Nilton. Efetivamente, penso que é a primeira CASP, portanto, é a primeira conferência com a presença do novo governo, com a presença do Presidente da República. Isso, por si só, já é um fator de distinção em relação às outras conferências. Mas o grande diferencial desta conferência, para mim, foi o caráter pragmático para a execução. Isso nós vimos no discurso do chefe de Estado. O discurso do Presidente foi longo, cerca de 45 minutos, mas com conteúdos muito virados para o pragmatismo e para para a execução de aspectos ligados à reforma, portanto, do setor público na relação com o Estado, não é? Portanto, isso de facto distingue. Portanto, a parte daquilo que foram várias conferências, discursos diplomáticos, mais ou menos diplomáticos, para aquilo que foi este CASP, discursos muito orientados para a intenção de reformas e para o pragmatismo. Outro aspecto também que achei bastante relevante foi o lançamento do Bureau de Conteúdo Local. Penso que nós vimos isso e foi interessante porque das intenções que nós fomos ouvindo nos últimos 5, 6 anos de maior controle ao conteúdo local portanto, ao maior destaque, ou se preferirmos, portanto, a maior intervenção das empresas, das micro e pequenas empresas, nos grandes negócios, nos grandes projetos nacionais. Desta intenção, neste caso concreto, criou-se o Instituto Local, cuja função é mesmo essa. Há um outro aspecto também que foi diferente em relação às últimas reuniões de género, a participação direta de ministros nos painéis de discussão. Não sei se lembra-se que alguns ministros, penso que o ministro vai lá, o ministro Américo, o ministro da Transformação Digital, eles estiveram nos painéis e discutiram presencialmente e de forma direta com não é? Portanto, isto parece simbólico, mas é mais do que isso, não é? Quando isto acontece, significa que o debate vai ser mais técnico, significa que vai ser protocolar, mas mais do que isso, significa que há um comprometimento entre os titulares dos órgãos, portanto, dos órgãos não, dos ministérios, com as causas, não é? Então, a cara presencialmente. Falei da reforma logo no princípio, que foi a tônica do discurso do Presidente da República. Há duas reformas que achei bastante, né? Portanto, a reforma fiscal
e também a administrativa digital, aquela de transformação digital, e eu prefiro chamar de economia digital. Estas duas foram apresentadas com mais detalhes em relação àquilo que aconteceu nos anos anteriores. E podemos até desenvolver a ideia de uma reforma na área digital, portanto, de transformação digital. É muito importante para vários aspectos. Primeiro, para a questão da desburocratização do setor público na relação com o empresariado. Portanto, por exemplo, se quer criar uma empresa, aquele processo burocrático todo, ele vai deixar de existir. É verdade que já houve essas intenções no passado, mas parece-me que desta vez já sei e o processo vai ser mais leve. Mas já há outras questões, não é uma questão meramente de automatizar os processos. É, por exemplo, questões ligadas à previsibilidade dos processos. Sabe que qualquer investidor, quando quer investir num território, num local, ele, portanto, ele quer que as coisas sejam previsíveis, que é para o orçamento que fizer do seu investimento ou do funcionamento tanto desse próprio empreendimento que vai montar, ele tem que ser previsível, o orçamento tem que ser numa base aceitável e previsível. E isto com a transformação é possível. E há aspectos, por exemplo, ligado, por exemplo, à prestação de contas. É mais fácil fazer essa prestação de contas e haver mais transferência num contexto digital. Não vamos desenvolver esses aspectos que fez o que distingue esta das outras e penso que sobre isso já está. Doutora, quais foram as principais reformas apresentadas ou anunciadas pelo Governo nesta conferência e qual é o significado dessas reformas no ambiente de negócios no curto e médio prazo? Sim, as duas que eu achei interessantes foram a reforma fiscal, como eu disse antes, e também a reforma administrativa ligada portanto, à transformação digital. A fiscal, por quê? Primeiro porque com a reforma fiscal há a ideia de se reduzir as taxas e eliminar alguns impostos que todos nós sabemos que são redundantes, né? Já viemos falando disso há muito tempo. A questão dos impostos redundantes mostra a falta de seriedade do aparelho administrativo, por um lado. Também mata as micro, pequenas e médias empresas. Não faz sentido uma micro, pequena e média empresa quer entrar no mercado e nota que tem que pagar mais ao Estado, tem que pagar mais tanto taxas e taxinhas, como se diz, do que, por exemplo, ao seu próprio investimento e ao funcionamento do seu empreendimento. Isso é passível de ser revisto e tem que haver essa reforma. Isso já foi visto há muito tempo. Por que também que tem de haver essa reforma fiscal, para além disso? Simplifica a tributação, né? Portanto, se tens menos formulários, se tens menos dispensas propostas, algumas delas, naturalmente que o ambiente de negócio vai melhorar. E o terceiro aspecto é a questão, que eu tinha falado na primeira questão que levantou, é a questão da previsibilidade fiscal. Isto é muito essencial para contratos, principalmente de longo prazo, e também para investimento estrangeiro, tal como eu disse na primeira questão que me fez, na minha primeira resposta. A segunda que eu tinha dito, e vou repetir aqui, também é a questão administrativa e digital. Foi interessante o professor Américo a falar sobre isso, sobre a questão da transformação digital. E, se calhar até devemos começar a introduzir a questão, o conceito de economia digital, mas podemos desenvolver essa questão num outro programa, se calhar.
Esta reforma pode ser transformadora, porque incide sobre o principal problema operativo das empresas, que é a burocracia. Não sei se está a ver, não é? E isto também não é novidade. Pelo menos a intenção de desburocratizar o aparelho do Estado, pelo menos a intenção, ela já vem de alguns tempos para cá. Isto é importante porque, primeiro, nós sabemos que criou-se os balcões únicos exatamente para isso. Né? E isto tem que ser realmente funcional e, pelos discursos que vimos, parece que. Por outro lado, é a questão da redução das licenças e autorizações, né? E também algumas etapas redundantes. Portanto, se você torna o sistema ou o aparelho, como estamos aqui a referir, leve, eh, naturalmente que o ambiente de negócio vai melhorar. Há um outro aspecto que o professor Américo Muxanga referiu-se, que é a integração digital desses. Portanto, desde aquilo que ele chamou de interoperabilidade. Né? Portanto, todos esses processos estão, vamos lá supor, precisa-se de se abrir uma indústria. Né? Para abrir uma indústria é preciso que haja registros comerciais. Onde é que estão os registros comerciais? Estão num departamento que é provavelmente ligado ao Ministério da Indústria e Comércio e agora da Economia. Mas também precisa das licenças ambientais. Onde é que se trata de licenças ambientais? Num outro departamento ligado ao Ministério da Agricultura e Ambiente. Portanto, com a integração digital, com a tal interoperabilidade, isto vai acabar. Portanto, até porque os documentos podem continuar a tratar, mas portanto, o empresário ele não precisa de ir a todos esses departamentos. Dentro de um sistema único, ele pode tratar todos esses processos. Isto, o tempo de licença reduza muito, por muitas semanas, ou se calhar até meses, arriscaria-me a dizer isso, e que o ambiente de negócio assista a um avanço significativo. Portanto, pelo menos para o licenciamento. Também vai reduzir os custos, não é? E os casos vão diminuir. Outro impacto que eu iria aqui elencar é a maior confiança empresarial. Portanto, há um conceito aqui, que todos nós já conhecemos, sabemos qual é o nhonguismo, né? Quando tem vários departamentos para tratar a mesma coisa, propicia exatamente isso. E quando a coisa é manual, quando os processos são manuais, já ali tantos formulários e tal, confunde o investidor, mas cria espaço para que os nhonguistas aproveitem-se e que a confiança empresarial ela diminui, né, perante o aparelho burocrático. Portanto, isso também significa que há de haver maior transparência e menor espaço para esse tipo de práticas ilícitas. Essas duas reformas anunciadas, juntando-se a outras reformas, penso que têm este impacto e, pelo menos para mim, acho que vale a pena dizer que o governo esteve bem. O setor privado, desculpe, vai ganhar muito e o ambiente de negócio em Moçambique vai melhorar se isto acontecer. Estou a ser muito positivista, como temos sido aqui nesse programa, mas eu penso que estamos no caminho certo. Sobre como é que avalia o papel e o desempenho da CTA como representante do setor privado nesta CASP? Obrigado. O CTA, ou o novo CTA, que aquilo é tudo novo agora. Né? Temos um novo CTA, pelo menos do ponto de vista de liderança, temos um novo governo. E foi interessante ver essas dinâmicas ali nesta 20ª CASP, né? 20ª edição da CASP. E senti que o CTA teve uma postura mais firme,
e mais técnica, não é? Senti também que o CTA apresentou propostas que vão mudar, ou que pelo menos que preocupam o setor empresarial. Nós todos sabemos quais são e eles tocaram o dedo na ferida. A primeira questão que se debateu com muita profundidade foi a questão das divisas, não é? Portanto, a questão das divisas, eles levantaram, e muito bem levantado pelo presidente e outros membros do CTA, a questão das divisas está dos problemas mais candentes do ambiente de negócio. E informações que nós temos estado a receber é que, efetivamente, os bancos comerciais, alguns gestores de bancos comerciais, não têm estado a ser honestos. Não é? Eles viabilizam transações em divisas entre os clientes e entretanto, informam ou tiram a informação de que há aqui falta de divisas. Eu espero que seja espero que isso seja mas vale a pena levantar essa questão para que se apure os factos. Né? De facto, a questão das divisas tem sido um problema. Eles também, a CTA também, de forma muito firme, levantou a questão da burocracia. Não é uma novidade, não é? Novidade foi o passo institucional que eles deram, que é a criação do Bureau de Conteúdo Local. Penso que é isto, né, em relação ao papel da CASP. Nos trouxe uma direção, aliás, o papel da saúde nos trouxe ser uma direção forte, com muita firmeza, menos protocolar do que a direção anterior e, portanto, uma direção que, se continuar assim, com os pés bem assentes no chão, penso que vai granjar alguma simpatia dos empresários. Não estou com isso a dizer que a direção anterior foi fraca, naturalmente que teve os seus ganhos. Um dos ganhos mais importantes foi na altura do Covid, quando baixou-se o IVA e houve aquelas reformas todas para o negócio continuasse firme, não é? Mas esta direção, de facto, sem querer comparar com nenhuma outra, mostrou uma postura muito firme, muito técnica e bastante terra a terra. Doutora, em matérias de conteúdo, esta CASP tem muito por onde se pegar e por onde se fazer a avaliação e também medir-se aquilo que poderiam ser os possíveis impactos. Contudo, o tempo não permite, doutor, mas não gostaria de fechar antes de lhe fazer a seguinte pergunta. Que mensagem final esta CASP 2025 deixa para o setor privado, para os decisores públicos? Há motivos para otimismo? De facto, é uma boa questão. Nós temos que pensar mesmo e sermos otimistas. Temos que pensar para frente e pensar positivo e sermos otimistas. Não temos outra opção. Né? E nesta CASP, a mensagem final que fica é de que, de facto, há um esforço. Mensagem final e outra que há um reformista real, tal como também vimos neste programa, em duas perspectivas, fiscal e administrativo, digital, né? Ligado à transformação digital, por um lado. Por outro lado, há algumas ferramentas novas que vão dinamizar sobretudo as micro e pequenas empresas. Lembra-se que uma das críticas que se levantava ao CTA é que ela não incluía as micro e pequenas empresas. Entretanto, essa CASP, eles mostraram exatamente o contrário e há aqui um ponto de viragem. Né? A criação do Bureau de Conteúdo Local como uma ferramenta nova foi bastante importante e um marco muito relevante neste processo. Também, como uma das mensagens finais, já que levanta essa questão, existem algumas urgências.
E a principal urgência é de que é preciso resolver o problema das divisas. Eu penso que o setor privado espera de menos anúncios e mais resultados. E assim termina o programa Break-Even Point. Nós regressaremos a este espaço à mesma hora daqui a 7 dias. Até lá.